Olá, muito bom dia a todos. Hoje, 21 de junho de 2018, estamos a um dia do jogo da Seleção Brasileira, estamos a 2 dias do São João, estamos aqui para a nossa 34ª live, né, com uma convidada aqui muito especial, a Alana, né, num tema que para nós está dentro da nossa linha, né, da linha do que a gente pensa em relação a estar contribuindo com você, cliente que nos assiste, com você, corretor, colega do segmento de seguros que nos assiste, você, executivo de operadora, você da família Nubis, você da família... Não, da clínica... Berens Odontologia. Eu não consigo falar o nome da clínica, certo? Da Alana, né? E dentro do conceito de parceria, a gente está sempre buscando trazer aqui pessoas que tenham essa relação, que tenham bom humor, que queira ter essa doação de levar a educação para o mercado, né? E quando a gente trata aqui muitas vezes as questões técnicas de saúde suplementar, de automóveis, da civil, de vários segmentos, trazendo também contribuições com relação à legislação trabalhista, com relação à influência do esporte na educação, e hoje nosso tema será saúde bucal, né? Portanto, para que você possa ter um sorriso feliz. Quanto vale um sorriso feliz, hein? Conquistar uma namorada, um emprego, um cliente. Sem sorriso, você vai ter bom humor, né Alana? Com certeza. Portanto, dê um bom dia aqui para a galera, para sua família, entendeu? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, né, ao Gelásio, a toda a equipe da Nubis, por parabenizar por essas lives, né, que são altamente educativas, né, e agradecer a oportunidade de estar aqui. Tamo junto. Ontem foi, né, um dia muito especial. O nosso colega, eu sou um vieirense, né? A Alana também foi vieirense. Ontem foi o lançamento do livro, do Manual das Copas, do nosso colega Américo Paim. Para quem manda um grande abraço, todos os colegas que ontem estiveram juntos comigo lá no Shopping Pazeu, parabéns, né? Zerou os livros, né? Fantástico. E descobri hoje de manhã, né? Quero mandar um abraço para meu colega Luiz Oriar, né? E já conheci a Alana aqui, chega de Gelásio. Aloísio é meu pai, seu amigo, né? Chamado de Kung Fu, né? Nosso jogador de basquete lá do Colégio Antônio. Beijo pro pai. Né? É isso aí, amigo. Né? O mundo é pequeno e a gente tá aqui junto e Deus não faz nada por acaso. Certo? Eu estava, né, para falar de prevenção, né, e não entendo, né, da questão do detalhe da odontologia, e a Alana aqui vai nos ajudar, mas eu fui buscar, né, a definição, né, do meu TCC em saúde pública, né, e eu queria ler para vocês essa definição aqui, sabe? Ela diz o seguinte, né, a saúde é a arte e a ciência de prevenir a doença e a incapacidade, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante os esforços organizados da comunidade. Ok? Essa é a definição de saúde pública, né? Já a Organização Mundial de Saúde nos diz que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença e enfermidade, né? Alana, a doença começa pela boca? Na verdade, a saúde começa pela boca. Desculpa, a frase era essa, eu que errei. Desculpa aí, gente. A saúde começa assim pela boca, com certeza. Por quê? Acho que desde quando a gente já faz a ingestão do alimento, né? Acho que o primeiro passo da digestão é a boa mastigação, né? E sem uma boa saúde bucal, você não consegue ter uma boa mastigação, digerir, né, corretamente o alimento e acaba prejudicando como um todo. Agora, a saúde significa o estado total, como aqui nas definições aqui compartilhadas. Porém, muitas pessoas que não cuidam da parte dentária, isso leva a ter problemas na saúde, não é isso? Sim, até mesmo porque a boca ela é repleta de bactérias, né? A gente não consegue ter um ambiente 100% estéril, né? Não é. A parte do corpo que mais tem bactéria é a boca. Ok. Olha, gente, a gente está falando aqui de saúde como um todo e vou contar para vocês que hoje, dos 207 bilhões de brasileiros, 47,4 milhões têm plano de saúde e 22 milhões, né, quase 23 milhões de pessoas têm plano odontológico, né? É triste a questão da baixa cobertura, né? Porque são 22,7%
em saúde e apenas 11,4% dos brasileiros têm plano odontológico, né? E somente nos estados de São Paulo e Espírito Santo que isso passa dos 15%. Significa que no Nordeste isso é abaixo de 10%. Né? Então, vamos, no mínimo, fazer o cuidado da saúde bucal. Né? E aí, Alana, buscando esse foco, né? E a gente sabe, tem as prévias, vocês sabem, né, gente, que a gente faz aqui as prévias, e ontem nós fizemos uma roda, não foi, Alana, discutindo as prévias, e ela me disse uma coisa que eu fiquei assim, né, para minha ignorância técnica, muito impressionado, que ela, eu digo, vamos falar sobre isso, prevenção, e etc. Mas quando é que começa essa prevenção? Conta aí por todo mundo que você me contou. Na verdade, a prevenção começa desde a saúde da gestante, né? Por conta muitas clínicas hoje, na verdade, a gente incentiva muito o paciente a fazer o pré-natal odontológico, né? Todo cuidado, né, com a gestante interfere muito na saúde geral, né? Existem também alguns problemas causados, né, durante a gestação, né? A gengivite gravídica é uma delas, né, por questões hormonais. E se não for feito todo o cuidado, toda a prevenção, essa gengivite pode se agravar. O que é uma gengivite? A gengivite é a inflamação gengival, né, que ela pode ser causada por diversos fatores. Durante a gravidez é por questões hormonais, muitas vezes por questões hormonais, mas pode se agravar por conta da má higiene, né, de não ter essa prevenção. O que a mãe precisa fazer para evitar isso? Bom, basicamente uma excelente higienização, né, focar bastante na higienização, o uso do fio dental é trabalhoso, né, muita gente fala assim, eu não tenho tempo de passar o fio dental, é muito chato, mas é necessário, porque a escova ela não chega na região, né, devida à região entre um dente e outro, que é justamente onde o fio dental vai atuar. Certo. Me diga uma coisa, a gente ontem, né, discutindo como que seria, como que a gente levar para vocês boas informações, né? E aí a gente discutiu trabalhar, né, na linha do tempo, né, entendendo essa criança, esse jovem, esse adulto e esse idoso cuidando e fazendo saúde bucal, que eu aprendi com a Alana que é o tempo inteiro, né? Depois que nasce, é para a vida toda, né, Alana? Com certeza. Então, depois que nasceu, como é que é essa coisa? Eu tenho seu marido de fonoaudióloga, né, Cláudia, te amo, um beijo grande. Ela sempre ouvia ela falando nos treinamentos dela e ela comentando em casa essa questão da mamadeira, dessa alimentação. Como é que é esse início? Que influência é essa numa criança que nem dente tem ainda, né? Assim, a fonoaudiologia, né, entra bem em parceria com a odontologia em diversos momentos da vida do paciente, né? Com relação à vida do bebê, apesar dele não ter dente ainda, ou no momento que ele não tem dente ainda, é super importante o acompanhamento com o odontopediatra, né? Na verdade, a odontopediatra ela vem desde a saúde da gestante, né, até a fase de crescimento na infância, até chegar a um ponto, acredito que na faixa dos 11, 12 anos, já passa para um clínico geral, né? Então, no momento em que a criança ainda não tem dente, é importante a ida para o odontopediatra, por quê? Pela orientação, né, não que a gente vai entrar na rotina de amamentação, mas a orientação quanto à higiene da gengiva, né, que deve ser feita, toda essa questão, a mamada noturna, né, algumas orientações necessárias, né, para poder a criança ter uma erupção dentária, o nascimento dos dentes de leite nasçam, né, com saúde. Ok, e aí essa criança vai crescendo, começou a escovar, e aí a odontopediatra vai ensinar ele, como é que vai funcionando, né, essa mudança até que ele tenha uma dentição completa, e aí depois você me explicar como é essa transição aí dele começar a perder um dente, nascer o outro, arranca, não arranca, vai precisar do aparelho, não vai, ajuda aí todo mundo aí. Pronto, vamos lá. A partir do momento que se nascem os dentinhos de leite, né, a odontopediatra ela vai orientar tanto, o odontopediatra vai orientar tanto aos pais, né, quanto tá ali junto com a criança, orientar quanto a importância da higienização, né, e orientar como fazer essa higienização. Né, porque da mesma forma que ocorrem as lesões de cárie, né, nos dentes permanentes, ocorrem nos dentes de leite também. Né? E da mesma forma que pode haver o comprometimento do nervo, né, no momento em que a cárie se agrava e precisar de um tratamentozinho de canal no dente de leite. Precisa.
Né? Muitos dizem, vou fazer canal em dente de leite se vai cair, né? Vai nascer o vai dente permanente. Né? Precisa sim, por quê? Um dente de leite, quando ele é removido, né, antes do tempo, ele pode prejudicar o nascimento dos dentes permanentes. Né? O dente permanente pode nascer, né, tortinho ou até não nascer, né? Isso tudo pode prejudicar. Por isso que a gente faz o tratamento de canal, se necessário, no dente de leite, para poder fazer com que ele permaneça na boca até o momento correto dele, né, dele ser removido ou dele cair. Como é que é então essa observação dos pais, né, quando esses dentes de leite estão caindo, ou o outro está vindo e não saiu ainda, para poder tomar cuidado, para ver se a criança começa a ficar, vou usar uma expressão na minha ignorância, do dente ficar torto e ter que usar o aparelho. Como é que é essa integração, né, um pai e mãe na observação para poder fazer essa transição? Daí vem um acompanhamento, né, de 6 em 6 meses com o dentista, ou com o odontopediatra ou com o clínico geral. Né? A partir do momento em que uns 5 ou 6 anos já se inicia a troca de dentição, né? E aí às vezes vai passando por esse período e a mãe vai observando que o dente não está amolecendo, né? Leva no dentista, o clínico geral, o odontopediatra vai, né, orientar quanto a isso, deve radiografar para poder verificar se houve a reabsorção de raiz para poder o dente amolecer, né, e cair para vinho permanente. Se não houve reabsorção de raiz, ela vai orientar e vai acompanhar direitinho durante toda a troca da dentição. Certo. E aí você falou uma coisa interessante, né? Hábitos deletérios, não é isso? Exatamente. Né? Eu fico pensando assim, né? Eu quero que você explique o que é esse hábito deletério em relação à questão da conduta da saúde bucal e como é que eu posso motivar a criança, né, que é preguiçosa para essas coisas, para que ela tenha esse zelo com ela mesma. Acho que o primeiro ponto é o exemplo. Né? Os pais são o espelho dos filhos. Né? Então, a criança vê a rotina da higiene bucal dos pais, ela com certeza vai se motivar a fazer. Né? Eu acho que é exatamente aquelas imagens que a gente vê, né, nas redes sociais, na internet, do pai junto com o filho no espelho com a espuma de barbear. Né? Sim. Dando esse exemplo. Né? Da mesma forma, por que não com a saúde bucal? Né? Os pais dando esse exemplo, né, estando na rotina dos pais, com certeza vai estar na rotina dos filhos. Certo. Pronto, então teria alguma coisa mais aí para... Você falou sobre a questão do trauma dentário, ou seja, o que leva a pessoa ao dentista, né? Seria o trauma dentário e o hábito deletério, você falou? Sim, o hábito deletério o mais comum de todos, né, é o chupar dedo. É que isso, a criança em fase de crescimento, pode gerar uma mordidinha aberta, né, os dentes não nascerem de forma correta, gerar um céu da boca bem fechadinho, que a gente chama de palato atrésico. Né, isso pode vir a precisar do aparelho ortodôntico, né, o mais cedo possível. Por isso a importância de dar o acompanhamento, porque a parte da ortodontia, a gente tem a parte da ortodontia preventiva, né, tanto a ortopedia funcional, né, quanto a ortodontia preventiva. Certo. E a gente precisa estar usando a fase de crescimento ao nosso favor, né, para a gente poder estar tratando, né, o mais cedo possível a criança. E esse hábito deletério de chupar o dedo, por exemplo, pode levar a criança a ficar dentuça e ter que usar o aparelho? Exatamente. Ou até os dentes, na hora de se formarem, acabam não fechando, não faz e a criança oclusão. Ficar com a mordidinha aberta. Né? Com o céu da boca bem fechadinho, isso pode gerar uma respiração bucal, né? Isso tudo interfere. E quais são os outros itens, então, para que ele vá ao dentista? Seria a troca de dentição, né? O que se chama de pulsionamento dentário? No momento que o dente nasce, ele ele tem uma posição correta, né, para nascer. Vai acompanhando o crescimento ósseo, né? Por diversos fatores, possa ser que o dente não esteja numa posição correta. Daí a importância da avaliação para poder ver a necessidade de entrar ou não com uma ortodontia ou uma ortopedia. E quais são os traumas mais comuns e como evitar isso aí no dia a dia dessa turma jovem? Acho que de brincadeira aí de criança ao infinito, né? Um acidente, uma queda, jogando futebol. Um simples babinha, né? Uma bolada. Exatamente.
né, ou até a criança correndo mesmo, a queda da própria altura é o principal fator assim, de trauma dentário. Né? A criança correndo acaba, né, caindo e batendo a boquinha. Bom, essa galera cresceu, né? E aí esse jovem, né? Como é que ele vai se cuidar? Como é que ele vai? Como é que segue esse fluxo aí para essa outra fase da vida aí? Pronto, tudo gira em torno da prevenção, né? As limpezas, né, de 6 em 6 meses, né? Porque a limpeza que a gente chama de raspagem, né? Ela faz a remoção do tártaro, né? Com a avaliação clínica a gente verifica se tem alguma lesão de cárie, né? Se tiver alguma lesão de cárie a gente já consegue remover ou prevenir para que não, né, evolua ou até que não tenha a lesão de cárie. Ô, Alana, me diga uma coisa, na fase, assim, eu diria que já se mistura um pouco, né, esses jovens já com 20, 21 anos, etc, né? Essa coisa que é traumática para mim foi, viu, gente, a questão do siso, né? Conta aí essa coisa do siso, quando é que é hora de tirar e tal, como é que a gente se vira com essa questão aí do siso, né? Não tem um jeito de já nascer sem esse trem, não, pelo amor de Deus. Já tem pacientes que não nascem, né? Não tem a formação do terceiro molar, que é o famoso dentiqueiro, né? O siso. O siso. Então, mas assim, a indicação da remoção do siso, ela pode ser dada, essa indicação, ou não. Né? Vai depender muito de paciente. Tem pessoas que não precisam nunca tirar o siso? Tem pessoas que não precisam, tem pessoas que têm espaço na boca, tem os 4 sisos ali em função, então possa ser que não tenha necessidade de fazer a extração do siso. Eu fiz a extração do siso já na fase dos 40 anos, meu filho fez o siso agora com 20 anos. Né? Cada um é cada um. Cada um é cada um. Né? Cada paciente é um paciente. Né? O que incomoda tanto, né, a questão do siso, do nascimento do siso, no momento que ele está nascendo, ele acaba ficando com uma capinha de gengiva, né, solta em cima do dente. E aí, com a alimentação, né, a própria mastigação, ela vai depositando ali resto de alimento, resíduos por debaixo daquela gengiva. E como a escova, ou até o paciente não tem o cuidado de ir lá atrás, né, fazer a higienização correta, muitas vezes as cerdas da escova não chegam para limpar aquela região, acaba inflamando. E daí vem todo o incômodo. Tá, me diga uma coisa, aí eu lembro sempre do siso influenciando na minha ignorância, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? A professora tá aqui do lado. Mas sempre influenciando, por exemplo, que o dente fique todo para quem tem os aparelhos. Aí eu quero fazer outra pergunta. Quais são os fatores que levam alguém a ter que usar o aparelho? Bom, normalmente dentes girados, né? O fato da mordida aberta também é necessário e é necessário também uma avaliação muito coerente do profissional com relação a todos os problemas, né, que a gente chama maloclusão. São as oclusões, que a oclusão é o encaixe dos dentes, que a gente chama, né? Pacientes com maloclusões, a gente precisa ver com a causa das maloclusões, né, para poder determinar um tratamento correto. Né? Esse hábito deletério mesmo de chupar dedo, se não for tratado, né, no momento da fase de crescimento da criança, quando a fase adulta, ela pode gerar um tratamento ortocirúrgico, né? Pode vir a precisar de uma cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é uma cirurgia feita justamente para correção de bases ósseas. Né? A movimentação dentária não vai ser mais suficiente. Ou seja, para ajustar isso, não só o aparelho, como também em algumas situações a questão da ação cirúrgica? Sim, com cirurgião bucomaxilofacial. Certo. Me diga uma coisa, a questão da higiene para a pessoa que tem o aparelho, o que muda? Aumenta a necessidade? Sim, acho que aumenta mais o cuidado, né? Porque acaba sendo mais trabalhoso, né? Acaba sendo mais delicado, né? A utilização de alguns aparatos a mais para ajudar na higienização acaba sendo maior. Então, eu acho que se o paciente não tem aquela paciência, né? E que o paciente, às vezes, né? A palavra Sim. não determina. Mas se a pessoa não tem aquela paciência de higienizar sem o aparelho, né? Com o aparelho ela precisa triplicar essa atenção. Certo. Me diga uma coisa, e o fumante, né? Que dica que você daria aí para o fumante em relação à questão
dessa higiene bucal e dos riscos que ele corre para a sua dentição enquanto fumante? As substâncias do cigarro, ela acaba prejudicando muito, principalmente a saúde periodontal, que é a saúde dos tecidos de suporte do dente, né? Gengiva, ossos, ligamentos periodontais. Interfere muito mais nessa questão. Né? O paciente fumante, ele tem uma qualidade de saliva muito ruim, que a saliva é uma proteção, né, para a nossa boca, é uma proteção contra cárie, né, contra doença periodontal. Então, se a saliva, lógico que é uma saliva de qualidade, né, a própria hidratação, né, é uma ajuda na qualidade da saliva. A saliva precisa estar, né, de qualidade. Quando essa saliva não é de qualidade, ela acaba ou sendo produzida em pouca quantidade e acaba não tendo essa produção, né? Ou acaba não tendo essa proteção, né? E aí o acúmulo de tártaro acaba aumentando, né? A gengivite acaba se instalando, né? Que é a inflamação gengival, e posteriormente a periodontite, que seria basicamente uma evolução da gengivite, né? No momento que a gengiva fica escura, na verdade, a gengiva acaba tendo uma perda de osso, né? Eu gosto de explicar para os meus pacientes de uma forma bem clara para que eles entendam. Uma comparação assim, muito esdrúxula, mas que acho que eu consigo passar a mensagem para os pacientes. Né? No momento em que você está em uma guerra, né? A inflamação da gengiva é a proteção, né? A forma com que a gengiva tenha para se proteger. Ele está ali em ação, está ali em guerra contra as bactérias. No momento em que ela diz, eu não vou conseguir ganhar essa guerra, então ela começa a recuar. Né? Ela começa a recuar. Recuando já é a fase da perda óssea e da perda gengival, né? Os dentes acabam amolecendo e daí tem a perda dentária. Ou seja, é melhor não fumar, né? Mas já que você fuma, aumente os cuidados, vá para o dentista periodicamente, né? Agora me diga uma coisa, dê algumas dicas em relação à questão quando a gente consumir, essa questão do quente ou do frio, do gelado, de manhã não bebe água gelada que faz mal, né? Esses mitos assim, a questão do consumo de alimentos ácidos, comente um pouco isso aí pra gente. Bom, não há uma regra propriamente dita, né? A questão dos alimentos ácidos é o que a gente mais foca, né? Porque o consumo está sendo cada vez maior, né? Os refrigerantes, os próprios sucos cítricos, né? Então isso acaba, o alimento ácido, né? Todo alimento ácido ele acaba prejudicando o esmalte, né? Não que você não vá consumir, mas o consumo excessivo, né, gera um desgaste de esmalte dentário. Então, quando você faz o consumo dos alimentos ácidos, né, a gente recomenda sempre que aguarde um pouco para fazer a higienização, porque o ácido já é prejudicial ao esmalte. Imagine você friccionando a escova ali com aquele ácido no esmalte, né? Só vai intensificar, né, potencializar, né, o desgaste do esmalte. Por isso que a gente pede ou faz um bochecho com água ou espera um pouquinho neutralizar. E esses produtos de bochecho, eles fazem bem para a saúde? Com que frequência que deve usar? A gente sabe a escovação, né? A cada refeição. E esses outros produtos para bochecho, eles funcionam? E qual é o impacto deles para a natureza, inclusive? Pronto. Os enxaguantes bucais são necessários porque pela composição do flúor, né? Até a água que a gente bebe, ela é uma água fluoretada. Né? E o flúor é um aliado na prevenção contra a cárie e contra a sensibilidade, a doença periodontal, né? O flúor é um aliado assim fantástico. Eu adoro vinho, né? E eu e os amigos que estão assistindo aqui que bebem vinho, que são os alimentos pigmentados, não é isso? Sim. Né? Esses alimentos pigmentados, o que tem que fazer? Terminou o vinho antes de dormir? Como é que é esse cuidado aí quem consome esses alimentos pigmentados? Né? Ou no caso... Sempre manter a higienização. Né, manter sempre tomou o vinho, mesmo chegou bem em casa, tem que ir lá escovar o dente. Pois aguarda um pouquinho, porque o vinho de certa forma também é um pouco, né, ácido, mesmo que pouco, mas é uma bebida ácida. Então aguarda um pouquinho, ou então se não quiser aguardar, estiver muito cansado, ou então tomou um pouquinho demais, faz um bochecho primeiro com água, né, e faz a higienização.
Então não é terminou de beber e não vai escovar o dente, ele tem que dar um tempo. Aguarda um pouquinho, deixa neutralizar, né? Porque o alimento ácido, ele deixa o pH da boca bem ácido. Né? Então, espera neutralizar, né, esse pH, ou esperando um pouquinho, aguardando a saliva fazer essa neutralização, ou então faz um bochecho com água, remove um pouquinho dessa acidez para poder fazer a higienização. Bacana. Bom, e temos então na fase mais avançada da vida aí, né, o que eu aprendi com você, né, odontogeriatria, né? Exatamente. E quais são os principais cuidados nessa fase aí? Olha, como a gente está falando muito de prevenção, acho que se desde pequeno, né, o paciente faz um processo cumulativo, né? Com certeza, ele vai chegar na fase, né, idosa, na fase adulta e na fase idosa, com todos os dentes tranquilamente na boca, né? Não tem mais aquela história de, não tem, eu vou envelhecer, vou perder meus dentes mesmo. Tem alguma coisa especial, no caso, por exemplo, do uso da dentadura? Como é isso? A gente recomenda sempre a reabilitação, já que se houve a perda dentária, a gente recomenda sempre a reabilitação. Ou com implante dentário. Que é o que se usa de maneira exatamente, moderna, né? Por ser fixo, por ser mais estético, né? Ou então com uma prótese. Né? Vai depender muito da vontade do paciente. Né? Não digo nem da condição financeira, mas da vontade do paciente, porque eu acho que tudo que a gente quer na vida a gente consegue. Né? Então, se o paciente realmente tem essa vontade de ter o implante dentário, de reabilitar, de ter um sorriso, né, bonito, um sorriso harmônico, não que a prótese não vai ficar. Mas o implante dentário é fixo, é mais cômodo, né? É melhor para mastigar, né? Não há o risco de ficar mal adaptado, né? Se for feito com um bom profissional. Agora tem um assunto que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a saúde bucal, mas que tem a ver com o outro lado de todos nós seres humanos em relação ao nosso ego, né? A questão do estar bonito, né? E a gente vê mudanças, né? Muito nos hábitos das pessoas hoje. Vamos falar sobre estética, né? Sim, com certeza. Como é que essa questão, esse mundo da odontologia cresceu muito, né? E tem modificado o comportamento de muitas pessoas. Em que momento isso é bom, em que momento isso pode ser arriscado, clareamento enfraquece o dente? Comente um pouco essa questão da estética. Bom, a demanda estética está sendo cada vez, né, maior. A começar pelos aparelhos ortodônticos, né? Os aparelhos estéticos estão sendo cada vez mais solicitados, e agora com esse boom aí dos alinhadores estéticos, né, que são como se eles fossem plaquinhas de acetato, né, transparentes, que fazem pequenas movimentações dentárias. Então é totalmente imperceptível. Os aparelhos de safira, eles já são, né, imperceptíveis, né? Esses alinhadores são ainda mais. Porém, tem suas indicações. Né? Tem suas indicações, não necessariamente pelo paciente querer colocar um aparelho estético, ele vai poder colocar um aparelho estético. Em relação ao clareamento, esse mito, isso pode enfraquecer o dente, ou ele, tomando o cuidado certo, ele pode fazer o clareamento e não vai ter problema nenhum? Com um profissional, com a indicação correta, com certeza ele não vai ter maiores problemas. Agora, ontem eu aprendi com a Lana, lá na pré, um negócio interessante que eu não sabia que existia. Como é o negócio da lente? Me explica essa história aí, achei curioso, né? Algo que está isso. Cada vez mais, né, sendo solicitada pelos pacientes. Na verdade, os pacientes já chegam com, né, tudo pronto, eu quero colocar lente. Né, já chegam com conhecimento, né, e às vezes chegam com algo que a gente fala assim, não li isso em artigo nenhum, onde é que está isso? Mas o nosso site de pesquisa já nos diz coisas até que não existem, não funcionam, que a gente precisa estar esclarecendo ou deixando claro para o paciente que não é dessa forma. Tem suas indicações, tem seus riscos, né? Tudo direitinho para poder não prejudicar o paciente. As lentes de contato, né, elas estão sendo utilizadas bastante. Lente de contato, olha, gente, eu fiquei sem entender, viu? Tá? Explica direitinho aí, não é pro olho não, não é pro dente, não, lente de contato dental. Então, as lentes, elas são normalmente indicadas, né, para modificar basicamente forma, cor, né, tamanho de dente, né, às vezes aquele paciente, eu quero meu dente um pouquinho mais claro, mas eu gosto de dentes grandes, né, isso a gente consegue fazer tanto com a lente de contato, a faceta, né,
E a faceta em resina direta. A gente consegue reconstruir o dente em resina e ficar bem natural. Época de Copa do Mundo, né? Você vai ver, jogadores estão aí. Agora que eu descobri, né? Ontem Exatamente. é tudo lente ali, Basta né? observar o sorriso dos mesmo? famosos. Pronto. Alana, eu estou assim, muito contente por esse trabalho, né, nosso de hoje, levando tudo isso para a população, né? Eu quero aproveitar para levar mais algumas informações para vocês. Vocês hoje, nós temos 1.052 operadoras hoje no Brasil, sendo 750 de plano de saúde e quase 300 operadores de odonto. No entanto, pela distribuição, né, hoje você consegue ter uma condição de escolha melhor em relação ao plano odontológico, né? Para você checar essa informação, nós tivemos 2 lives em agosto e setembro de 2017, com Patrícia Jacobussi, colega corretora da Platal, né? E vocês podem ir lá pesquisar as questões de cobertura contratual, né? De acordo com o rol definido pela Agência Nacional de Saúde, né? Onde hoje nós estamos tratando aqui da parte da prevenção. Portanto, Patrícia, um grande abraço, você que incentiva tanto esse trabalho, né? É um orgulho ter você como parceira, né? E dizer para vocês o seguinte, desses 22 milhões de pessoas que têm plano odontológico, né? 17 milhões são de planos empresariais, 4 milhões são de planos individuais e 2 milhões são de planos coletivos por adesão, né? É importante que você possa procurar um bom profissional, né? Com certeza. Vamos aqui fazer um comercial aqui da Alana, né? O consultório dela é aqui no hangar, né? No hangar 5, sala 808. Como é o nome da clínica? Berens Odontologia Integrada. E ela está aqui também porque todos nós, inclusive eu, sou paciente da Alana, né? E portanto, gente, esse trabalho de integração é super importante, né? Poder trazer a comunicação, né? Poder estar colaborando, poder estar integrando, né? Eu acho extremamente importante, né? O segmento odontológico é diferente do saúde, né? Esse setor, gente, ele movimenta quase 200 bilhões de reais por ano, né? Na assistência médica, mais de 150 bilhões vão para a rede credenciada, né? Estava conversando com a Alana de que hoje a odontologia de grupo, ela fatura 3 bilhões e 300 milhões de reais, né? E remunerando a rede credenciada em 1 bilhão e 600 milhões. Portanto, isso é uma movimentação financeira importante, né? E diferente do saúde, gente, onde você tem uma crise muito grande no sentido da sinistralidade, que beira os 85%, que está nos 85%, beirando quase 86%, em odonto, né, você tem uma cidade média de 48,4%, né? E o índice técnico máximo teórico é de 60%. Então você veja, há uma inversão, né? Portanto um espaço enorme, né? Você tem um valor per capita aí que ele vai variar no empresarial, né? R$10, 15, R$20 e no individual, né? Em R$40, salvo produtos especiais que podem custar mais caro ainda. Portanto, seja atento na escolha, na seleção, pergunte ao seu dentista quais são os planos que ela tem, assim, uma condição melhor de trabalho, né? A Alana estava explicando para mim, né, amiga, como é que você é muito de acordo com a área de atuação que é o credenciamento, não é isso? Sim, sim. Normalmente os dentistas, eles negociam muito com os planos, né, odontológicos, qual é que eles têm, né, profissionais capacitados para atender, né, profissionais especializados para poder fazer o credenciamento com as especialidades e basicamente a parte de clínica geral. Ok. Portanto, estamos aqui, né, finalizando, né, o nosso trabalho, e, por favor, muito cuidado aí com São João, viu, gente? Ok? Principalmente quem usa aparelho ortodôntico. Tem alguma ligação aí? Normalmente, abriu aquele amendoinzinho cozido na boca, aquela capinha, né? O risco de quebrar um bracketzinho, o milho assado na fogueira. João, acho que essa foi pra você, viu, filho? Dá um tchau aí pra João, gente meu encerrar. paciente, Seu paciente, né? Eu gostaria de agradecer, Gelásio, pela oportunidade de estar aqui, né, passando um pouquinho de conhecimento, né, e ajudando, né, a todos que estão assistindo. Gostaria de agradecer também a minha família, porque se não fossem eles eu não estaria aqui. Perfeitamente. Né? Ao Colégio Antônio Vieira. Ao Colégio Antônio Vieira, que me deu uma formação fantástica, né, e não podia deixar de agradecer a toda a minha equipe,
né? A Belízia e a todos os dentistas, né? Dr. Bruno Carvalho, Dr. Luciano França, Dr. Eduarda Marques. Dr. Leonardo, que me atendeu. Dr. Leonardo Raskin. Dr. Leonardo Raskin. Doutora Eduarda Marques, periodontista. Doutora Tiala Figueiredo, odontopediatra e clínica geral. Doutora Jaqueline Reis, com alinhadores estéticos. Dr. Luciano França, cirurgião bucomaxilofacial, né? Dr. Bruno Carvalho, prótese. Doutora Camila Cega, implante. Né? Então, toda a equipe, me perdoe se eu esqueci de alguém. Isso. Mas eu não posso esquecer de mandar um abraço aqui para meu primo Emerson Machado, né? E a todos os profissionais da NBI, né? Que é uma gente batalhadora e muito profissional. Portanto, obrigado a todos. Tenham um excelente São João, né? Cuidado, cuidado e cuidado para que a gente possa voltar sorrindo para casa no domingo e que o Brasil amanhã ganhe e que meu Bahia também ganhe hoje, né? Amém. Que a seleção joga hoje, a outra joga amanhã. E a outra seleção tá bom? amanhã. Tchau, certeza. gente. Obrigado, Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Pronto.